Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando hoje o projeto de leitura do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Descubra a essência da fé cristã na parábola mais tocante de Jesus. Este livro aborda a conhecida parábola do Filho Pródigo. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. E hoje nós estamos iniciando o nosso projeto de leitura. E eu vou iniciar propondo 3 perguntas. 3 perguntas são propostas antes de começarmos a leitura. O que significa a palavra pródigo? Segunda, para quem Jesus contou esta parábola? Qual foi o público-alvo? Qual foi o objetivo dele ao contar esta parábola? Qual dos filhos está perdido? O filho que saiu de casa e desperdiçou os bens? Ou o filho mais velho que ficou em casa? Se você souber responder estas 3 perguntas, parabéns. Caso contrário, você está convidado a ler o livro O Deus Pródigo conosco. Nós iremos fazer uma explanação do Evangelho de Jesus Cristo. Excelente leitura. Sobre o autor. O Timothy Keller nasceu e cresceu na Pensilvânia, Estados Unidos. Fundou e foi pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor. Foi autor de livros consagrados. Faleceu em 19 de maio de 2023, em Nova York, Estados Unidos da América. Seu trabalho nos influencia até hoje. O livro é estruturado em 7 capítulos. No primeiro capítulo, o tema é As pessoas em volta de Jesus. A parte do versículo, aproximavam-se para ouvi-lo. O capítulo 2, o tema, Os 2 filhos perdidos. O versículo, um homem tinha 2 filhos. Capítulo 3, redefinindo o pecado. O versículo, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor, feito escravo. Capítulo 4, redefinindo perdição. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. Capítulo 5, o verdadeiro irmão mais velho. Meu filho, tudo que tenho é seu. Capítulo 6, redefinindo esperança. Partiu para uma terra distante. E o capítulo 7, o banquete do Pai. Ouviu o som de música e dança. Os agradecimentos do autor. Minha gratidão a Gil Lamar, David McCormick e Brian Tart, cujo talento literário e apoio pessoal tornaram este livro uma realidade. Como sempre, obrigado a Janice Worth e Lynn Land, que me possibilitaram estudar e escrever em paz durante 2 semanas a cada verão. Agradeço também aos membros da igreja Redeemer Presbyterian Church, que abriram mente e coração à surpreendente mensagem deste livro. Anos atrás, ouvi o Dr. Edmund Clooney pregar sobre a parábola do filho pródigo. E sua mensagem mudou totalmente o que eu pensava do cristianismo e de como comunicá-lo. À medida que o fui conhecendo ao longo dos anos, ele também me ensinou que era possível ser teologicamente correto e completamente ortodoxo,
sem deixar de expressar uma misericórdia inesgotável. Uma mistura rara e valiosa. Se eu tivesse de compor uma lista com os nomes de todos os homens e mulheres que me orientaram, me incentivaram, além de moldar meu ministério, seriam necessárias muitas páginas. Mas essa lista incluiria obrigatoriamente Barbara Boyd, Richard Lovelace, Roger Nicoli, R.C. Sproul, Elizabeth Elliot, Kenneth Smart, Harvey Kuhn, Jack Miller e, como sempre, minha esposa Kate. A todos, minha mais profunda gratidão. Timothy Keller, junho de 2008. Introdução. Esta pequena obra tem o objetivo de apresentar os pontos essenciais da mensagem cristã, o Evangelho. Portanto, pode servir de introdução à fé cristã para aqueles que não conhecem bem seus ensinos ou para os que estão afastados já há algum tempo. Este livro, no entanto, não se destina somente às pessoas em busca de espiritualidade. Muita gente que sempre creu no Evangelho acha que entende bem os elementos básicos da fé cristã e não sente falta de um manual para iniciantes. Todavia, um dos sinais de que você pode não entender a natureza única e radical do Evangelho é justamente a certeza de que a entende. Há vezes em que as pessoas que frequentam a igreja, desde que se entendem por gente, veem-se tão impactadas e reorientadas por uma nova compreensão da mensagem do cristianismo que praticamente sentem ter passado por uma nova conversão. Por isso, este livro foi escrito tanto para curiosos que não frequentam a igreja, quanto para os que a frequentam. Pessoas que Jesus chama respectivamente de irmãos mais novos e irmãos mais velhos, na famosa parábola do filho pródigo. Volto-me para essa história conhecida, encontrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, para assim chegar ao âmago da fé cristã. O enredo e as dramatis personae, que são as personagens, são bastante simples. Um pai tinha 2 filhos. Caçula pediu sua parte na herança, recebeu-a e logo partiu para uma terra distante, onde esbanjou tudo em prazeres sensuais e fúteis. Ele voltou para casa arrependido e, para sua surpresa, foi recebido de braços abertos pelo pai. Essa recepção isolou o irmão mais velho, que ficou profundamente contrariado. A história chega ao fim com o pai insistindo para que o filho mais velho participasse da recepção de boas-vindas ao irmão mais novo e lhe estendesse o perdão. Vista assim, a narrativa não é tão cativante. Acredito, porém, que se o ensino de Jesus fosse comparado a um lago, essa famosa parábola do filho pródigo seria um daqueles lugares mais claros em que se consegue enxergar o fundo. Nos últimos anos, foram escritos estudos excelentes sobre esse texto bíblico, mas a base para que eu o compreendesse veio de um sermão que ouvi há mais de 30 anos, pregado pelo Dr. Edmund P. Croonen. Aquele sermão mudou a maneira de eu entender a fé cristã. Era como se eu estivesse descobrindo o segredo do cristianismo. Ao longo dos anos, tenho recorrido muitas vezes a essa parábola para ensinar e aconselhar. Em comparação com outros textos, essa passagem é a que
mas traz ânimo, esclarecimento e ajuda as pessoas quando explica o seu verdadeiro significado. Houve uma ocasião em que viajei para o exterior e preguei essa mensagem com o auxílio de um intérprete. Tempos depois, ele me escreveu para dizer que, durante a pregação, percebeu que a parábola parecia uma flecha dirigida a seu coração. Depois de um período de luta pessoal e reflexão, ele foi levado à fé em Cristo. Muitas outras pessoas já me disseram que, depois de entender essa história contada por Jesus, recuperaram a fé, salvaram o casamento e até a própria vida. A estruturação do livro O Deus Pródigo. Nos 5 primeiros capítulos, desvendarei o significado básico da parábola. No capítulo 6, mostrarei como essa história nos ajuda a entender a Bíblia como um todo. E no capítulo 7, como seus ensinamentos se aplicam à nossa vida neste mundo. Não vou empregar o título pelo qual a história é geralmente conhecida, a parábola do filho pródigo. Não é correto destacar somente um dos filhos como foco da história. O próprio Jesus não se refere a ela como parábola do filho pródigo, mas começa o relato dizendo: um homem tinha 2 filhos. A narrativa diz respeito tanto ao irmão mais velho quanto ao irmão mais novo, tanto ao pai quanto aos filhos. E o que Jesus afirma sobre o irmão mais velho constitui uma das mais importantes lições que aprendemos na Bíblia. Acho melhor dar a essa parábola o título: Os 2 filhos perdidos. A palavra pródigo não significa desviado ou rebelde, mas, segundo o dicionário Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, esbanjador imponderado. A palavra encerra a ideia de gastar até o fim. Portanto, na história, o termo se aplica ao pai e ao filho mais novo. A acolhida que o pai proporciona ao filho arrependido foi de fato imponderada, pois ele se recusou a ponderar ou levar em conta o pecado do filho contra ele, nem exigiu alguma compensação. Esta reação foi motivo de ofensa para o filho mais velho e muito provavelmente para a comunidade local. Nessa história, o pai simboliza o Pai Celestial, que Jesus conhecia tão bem. O apóstolo Paulo escreve: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta as suas transgressões. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Jesus está nos apresentando o Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. Nossa maior esperança é a graça imponderada de Deus, uma experiência que transforma vidas, e é o tema deste livro. A palavra pródigo é um adjetivo, ela qualifica o filho, significa esbanjador imponderado. Também pode significar aquele que gasta até o fim. Aplica-se ao filho mais novo, que esbanjou toda a sua herança em prazeres sensuais. E também aplica-se ao pai, o Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. Enquanto o filho mais novo gasta a herança, Deus gasta graça. Deus é abundante. Ele é rico em graça. Ele não se limita em disponibilizar a graça a seus filhos.
a parábola. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e versículos do 11 ao 32. Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Versículo 12. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. 13. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. 14. Depois de gastar tudo o que tinha, houve uma severa fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. 15. Ele então foi procurar emprego com cidadão do lugar, que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. 16. Ele tinha vontade de matar a fome com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. 17. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Então ele se levantou e foi até o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. 23. Tragam e matem um novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu o som de música e dança. 26. Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 27. Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho da engorda, porque ele voltou são e salvo. 28. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. 29. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olhe, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata o novilho da engorda para ele. O pai lhe disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. 32.
mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta é a parábola que nós vamos explanar a partir de agora. Capítulo 1. Aproximavam-se para ouvi-lo. O tema do capítulo 1 é as pessoas em volta de Jesus. Dois tipos de pessoas. A maior parte das interpretações dessa parábola concentra-se na saída e na volta do irmão mais novo, o filho pródigo. No entanto, essa abordagem não reflete a verdadeira mensagem da história, pois ela nos apresenta dois irmãos, e cada um dos irmãos simboliza um modo diferente de nos alienarmos de Deus, quer dizer, nos afastarmos de Deus, e de tentarmos ser aceitos no reino do céu. É muito importante observar o contexto histórico em que o autor situa o ensino de Jesus. Nos dois primeiros versículos do capítulo, Lucas registra a presença de dois grupos de pessoas que foram ouvir Jesus. Primeiro grupo, os coletores de impostos e os pecadores. Essas pessoas são representadas pelo irmão mais novo. Quem são essas pessoas? Como é que eles agiam? Eles não obedeciam às leis morais da Bíblia, nem às regras de pureza cerimonial observadas pelos judeus religiosos. Eles viviam uma vida dissoluta. À semelhança do irmão mais novo, eles saíram de casa, abandonando a moral tradicional das famílias, às quais pertenciam, e dos bons costumes da sociedade. Segundo grupo de ouvintes era formado pelos fariseus e mestres da lei, aqui representados pelo irmão mais velho. Eles se apegavam à moral tradicional, aprendida desde a infância. Estudavam as escrituras e a elas obedeciam. Eram adoradores fiéis e estavam sempre em oração. Com grande economia de palavras, Lucas nos mostra como cada grupo reagiu a Jesus de modo bem diferente. O tempo progressivo do verbo grego traduzido aqui por aproximavam-se comunica a ideia de que a atração exercida por Jesus sobre os irmãos mais novos era uma tendência contínua em seu ministério. Eles estavam sempre se reunindo em torno dele. Esse fenômeno deixava os religiosos e moralistas intrigados e irritados. Lucas resume o sentimento deles. Este homem recebe pecadores e até come com eles. No antigo Oriente Próximo, sentar-se e comer com alguém era sinal de aceitação. É como se eles estivessem dizendo: como Jesus se atreve a interagir com pecadores como estes? Essa gente jamais frequentou os nossos cultos. Por que eles estão atraídos pelos ensinos de Jesus? Não é possível que ele lhes esteja declarando a verdade como nós fazemos. Ele só pode estar dizendo o que eles querem ouvir. Portanto, a quem se dirige o ensino de Jesus nesta parábola? Ao segundo grupo, formado por escribas e fariseus. Jesus começa a contar a história motivado pela postura deles. A parábola dos dois filhos estende o olhar à alma do irmão mais velho e culmina em um forte apelo para que ele mude a postura de seu coração.
Ao longo dos séculos, sempre que esse texto foi ensinado na igreja ou em algum programa de educação religiosa, o foco esteve dirigido quase exclusivamente ao modo de o pai acolher seu filho arrependido. Na primeira vez que li essa parábola, fiquei imaginando o público original de Jesus com os olhos marejados de lágrimas, ouvindo que Deus sempre os ama e recebe, não importa o que façam. Se pensarmos assim, estaremos olhando para a parábola pelas lentes do sentimentalismo. A história é dirigida não a pecadores rebeldes, mas a pessoas religiosas que fazem tudo o que a Bíblia manda. Jesus não está argumentando com gente imoral, que não fazia parte da esfera religiosa, mas com religiosos afeitos à moral. Ele está querendo lhes mostrar que são cegos, bitolados e cheios de justiça própria. Essas características estão destruindo a sua alma e a alma das pessoas que os cercam. Portanto, estaremos equivocados se pensarmos que Jesus está contando essa história principalmente para os irmãos mais novos, a fim de lhes dar a certeza de seu amor incondicional. Não. Os primeiros ouvintes não se desfizeram em lágrimas ao ouvir a história, mas foram profundamente impactados, ficaram ofendidos e se encheram de fúria. O objetivo de Jesus não é acalentar nosso coração, mas pôr abaixo nossos conceitos. Com essa parábola, Jesus desafia o que praticamente todos nós pensamos sobre Deus, sobre pecado, sobre salvação. A história revela o egoísmo destruidor do irmão mais novo, mas também condena com todas as letras a vida moralista do irmão mais velho. Jesus está dizendo que ambos, religiosos e não religiosos, estão espiritualmente perdidos, andando por caminhos na vida que levam a becos sem saída, e que todos os pensamentos da raça humana sobre como se relacionar com Deus estão errados. Porque as pessoas gostam de Jesus, mas não da igreja. Nos dias atuais, também convivemos com irmãos mais velhos e irmãos mais novos, dentro da mesma sociedade, e muitas vezes na mesma família. Geralmente, o irmão mais velho na família é aquele que se preocupa em agradar pai e mãe, o filho responsável que vive segundo os padrões estabelecidos pelos pais. O irmão mais novo tem a tendência de ser rebelde, de não se preocupar com regras e de preferir a companhia e a admiração dos amigos. O filho mais velho cresce, arruma um emprego tradicional e mora perto do pai e da mãe, ao passo que o filho mais novo vai embora para morar na cidade grande. Essas diferenças naturais e de personalidade têm se acentuado nos últimos tempos. No início do século XIX, a industrialização fez nascer uma nova classe média, os burgueses, que procuravam se legitimar por meio de uma ética de trabalho árduo e retidão moral. Como reação ao que era visto como hipocrisia e rigidez da burguesia, surgiram comunidades boêmias, como as inspiradas em Harry Murger, na Paris da década de 1840, e do grupo Bloomsbury, de Londres, os Beats de Greenwich Village, em Nova York, e os cenários de rock alternativo da atualidade. Os boêmios exaltam a liberdade e enfatizam a autonomia pessoal em relação às convenções sociais. Até certo ponto,
As chamadas guerras culturais traduzem essas mesmas personalidades e tendências conflitantes na sociedade moderna. Hoje, cada vez mais as pessoas se consideram não religiosas ou até antirreligiosas. Elas acham que as questões morais são profundamente complexas e desconfiam de indivíduos ou instituições que alegam ter autoridade moral sobre a vida de terceiros. Apesar, ou talvez por causa do surgimento desse espírito secular, os movimentos religiosos ortodoxos e conservadores têm crescido de forma considerável. Alarmados por aquilo que consideram ser um ataque do relativismo moral, muitos têm se arregimentado para resgatar a cultura e classificar como negativas as posturas dos irmãos mais novos, à semelhança do que faziam os fariseus. Então, de que lado está Jesus? Em O Senhor dos Anéis, quando os hobbits perguntam ao ancião Barbárvore de que lado ele está, ele responde: não estou totalmente do lado de ninguém, pois ninguém está totalmente do meu lado. Mas há algumas coisas, é claro, ao lado das quais eu certamente não estou. Na parábola a respeito de Jesus, na parábola, a resposta de Jesus a essa pergunta é semelhante. Ele não está do lado do não religioso, nem do religioso, mas dá destaque ao moralismo da religião, como uma doença espiritual particularmente fatal. Hoje, é difícil entender isso, mas em seus primeiros dias, o cristianismo não era visto como religião. Ele era a negação da religião. Pense nos vizinhos dos primeiros cristãos perguntando a eles sobre sua fé. Eles indagavam: onde fica o templo de vocês? Os cristãos respondiam que não tinham templo. Mas como isso é possível? Onde os sacerdotes de vocês trabalham? Os cristãos respondiam que não havia sacerdotes. Os vizinhos, já meio incomodados, diriam: mas, onde são feitos os sacrifícios em louvor aos deuses de vocês? Os cristãos responderiam que não faziam mais sacrifícios. O próprio Jesus era o templo, o sacerdote e o sacrifício que eliminava todos os templos, todos os sacerdotes e todos os sacrifícios. Ninguém nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Por isso os romanos se referiam aos cristãos como ateus, pois o que eles diziam sobre a realidade espiritual era algo singular e não podia ser classificado junto com as outras religiões do mundo. A parábola explica por que eles estavam totalmente certos ao se referir aos cristãos como ateus. Apesar de estarmos no meio das guerras culturais da modernidade, não devemos perder de vista a ironia daquela realidade do primeiro século. Para a maioria das pessoas em nossa sociedade, o cristianismo é religião e moralismo. Fora ele, a única alternativa, além de alguma outra religião mundial, é o secularismo pluralista. Mas, no início das coisas, não era assim. O cristianismo era visto como um caso de tertium quid, algo totalmente distinto das categorias conhecidas. A ideia central é que, de modo geral, as pessoas que podiam ser consideradas religiosas, praticantes, escandalizavam-se com Jesus, ao passo que as alienadas das práticas morais e religiosas ficavam fascinadas e se sentiam atraídas por ele. Essa realidade pode ser contemplada nos relatos da vida de Jesus apresentados pelo Novo Testamento. Em todos os casos em que ele se encontra com uma pessoa religiosa e uma vítima de discriminação por causa de sexo, como em Lucas 7,
ou com alguém religioso e alguém discriminado por motivos raciais, como em João capítulo 3 e 4, ou com uma pessoa religiosa e outra discriminada por razões políticas, como em Lucas 19, quem se liga a Jesus é a pessoa discriminada e não aquela simbolizada pelo irmão mais velho. Jesus diz aos respeitáveis líderes religiosos que coletores de impostos e as prostitutas entrarão no reino antes de vocês. Os ensinamentos de Jesus atraíam incessantemente os não religiosos e escandalizavam os religiosos que criam na Bíblia. Em nossos dias, porém, não é essa a reação despertada pela maioria das igrejas. As classes de pessoas discriminadas que Jesus atraía não são as mesmas atraídas pelas igrejas atuais, nem pelas igrejas mais inovadoras. Temos a tendência de atrair pessoas conservadoras, ortodoxas e moralistas. Os licenciosos, liberados ou dilacerados e marginalizados evitam a igreja. Há só uma explicação para esse fenômeno. Se a pregação de nossos pastores e as ações dos membros de nossa igreja não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que ele proclamava. Se nossas igrejas não atraem irmãos mais novos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos, bem mais do que gostaríamos de admitir. Amém. A tarefa desta semana, para o capítulo 1 que nós acabamos de ler. Nós temos um canal no YouTube. O nome do meu canal é Jailson Cláudio Vieira. O meu zap é 85988100243. Meu Instagram é @odeusprodigo. E para esse capítulo 1, nós estamos propondo uma atividade que estará na descrição do vídeo do YouTube. A paz do Senhor Jesus Cristo. E para você que chegou até aqui, eu só tenho uma palavra: gratidão. Amém.